Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria falar para vocês aqui o seguinte, né? A democracia no Brasil é uma peça de ficção. A democracia no Brasil nunca existiu. E se nós continuarmos parados, de braço cruzado, aguardando que essa política que está aí podre, com políticos indiferentes, que olham seus próprios interesses, ou interesses das empresas que os financiam, eles vieram para a política para ficarem ricos. Não estão preocupados com o Estado, com o cidadão, com o serviço público, com o conceito de nação, nada disso. O que eles querem é entrar para a política para ficarem ricos. E o tempo todo ficarem enganando a sociedade, né? Com promessas o tempo todo mentirosas, que não cumprem nada e que ao mesmo tempo sabem também que a sociedade não fala nada. É por isso que tem políticos aí que são eternos. Tem 40, 50 anos na política. Isso só existe aqui no Brasil. Fora do Brasil isso não existe. Político ficar 30, 40, 50, isso não existe não. Só aqui. Com incompetentes como esses que existem nesse país, em qualquer lugar do mundo um político desse não passaria de um mandato. E no entanto, é 20, 30, 40, 50 anos dentro da política. Bom, eu vou citar aqui umas pesquisas que foram feitas de confiança da população com as instituições no Brasil. 7% da população confiam na Câmara dos Deputados. 10% da população confiam no Senado. 11% da população confiam na Justiça. 51% da população confiam na Igreja. E 59% da população confiam nas Forças Armadas. Bom, a gente analisando aqui um aspecto seguinte, quanto à Igreja. Essas pessoas que acreditam na Igreja, elas devem estar esperando algum milagre, que alguém vai descer do céu e concentrar as desgraças que os governantes praticaram no país. Só que cabe a todos nós resolver esta situação. Não adianta o cidadão ficar se pautando pela igreja, para ficar rezando, achando que vai mudar. Isso não irá acontecer aqui em nenhum lugar do mundo. E outra coisa, o problema que a política cria, ou que o homem cria, é ele que tem que resolver. Não responsabilizar Deus para resolver os problemas que o próprio homem criou. Isso não é verdadeiro. Só cabe a todos nós a resolver e, se necessário, derrubarmos o poder governante, que o tempo todo é individualista e mesquinho. Quantos governos for necessário a gente derrubar, que nós derrubemos. Não podemos ficar aturando política podre, que olham os seus próprios umbigo, vivem da conveniência entre o capitalismo, que é o tempo todo corrupto, que compra a política, e o político se submete a essa corrupção e vê os seus próprios interesses, e a sociedade e o Estado é que fica abandonado. Os serviços públicos, principalmente o que mais agride a sociedade, que chama-se a saúde e a educação, é que tem o maior peso no respaldo lá da frente contra nós, cidadão. E a política, em nenhum momento, está preocupado com isso. Os políticos que aí representam essa política
Eles vieram para enriquecerem, para ficarem ricos e depois darem adeus a todos nós cidadãos. Essa é a dura realidade existente nesse país hoje. O segundo fato aí a gente analisar quanto aos militares, né? 59% da população acredita na Força Armada. Bom, acreditar na Força Armada ou não, isso não faz diferença nenhuma, né? Já foi tempo que os militares de fato tinham uma atitude mais dura e severa contra a política podre que governava o país. Hoje isso não mais existe. Hoje os militares são servil, as Forças Armadas são servil aos poderes governantes. Eles se submetem totalmente, né? Basta dizer que o chefe das Forças Armadas, né, o ministro da Defesa, é um civil para governar militares. Aí está a incoerência. Essa Constituição de 88 que colocou isso. Fica os militares submetidos a um civil. Você sabe que político não está preocupado com capacidade técnica de nenhuma. Político nomeia secretário de Educação, de Saúde, de qualquer outra secretaria, ele nomeia e acabou. Não interessa se o cara tem competência técnica ou não. Eles nomeiam a critério deles e assunto encerrado. Então você tem um ministro da Defesa que chefia os militares. Que ele manda os militares fazer, e os militares vão lá e cumprem. Em verdade, os militares eles são servil a qualquer governo. Eles estão pouco preocupados com a sociedade ou com o país. Essa é a verdade. Se eles tivessem interesse de fato de defender a nação, não ficaria políticos aí corruptos, como existente aí o tempo todo, pegando a nação, vendendo patrimônio da nação, fazendo o que querem dentro da nação, e eles não falam nada, fica de braço cruzado. Na verdade, os militares protegem o tempo todo os governos vigentes, pois os mesmos ficam o tempo todo de braços cruzados e nada fazem. Os políticos destroem o Estado o tempo todo com consequências graves para todos os serviços públicos. Os políticos vendem o patrimônio público com a omissão das Forças Armadas e o Poder Judiciário. Haja citar aqui um exemplo, o próprio no governo FHC. Vendeu-se tudo que é patrimônio, desrespeitando a Constituição, e a aeronáutica ainda ficou sobrevoando a Bolsa para se poderem dar, não é vender não, é dar as empresas públicas para as empresas estrangeiras. E o pior, o BNDES, o próprio Estado, financiar a venda de empresa para empresas, seja nacionais ou seja estrangeiras. Isso é um crime de lesa pátria e, no entanto, as Forças Armadas ficou de braço cruzado e nada falou. Os mesmos políticos endividam o país com as empresas privadas, multam essas mesmas empresas e elas nada pagam. Olha só, você tem agências nacional de fiscalização, você tem o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas da União, uma opção de tribunal, que só tem o nome de tribunal, mas que na verdade só faz as contas e não pune ninguém. Eu não sei de fato para que servem esses tribunais, porque de fato eles não punem ninguém. Eles não têm o poder de executar e pedir de volta o dinheiro da corrupção, ou a multa no caso, que essas empresas têm que pagar. No entanto, isso não acontece. Fica lá, a empresa multada, fica recorrendo, prescreve-se a multa, não se paga nada, e o Tribunal de Contas das contas da empresa, seja o município, seja o Estado, seja o político, seja lá quem for, cometer um erro contábil e, no entanto, fica por isso mesmo e assunto encerrado. Quer dizer, nós temos uma estrutura de fiscalização desse país de ficção. É uma peça de ficção.
Muito bem. E essas mesmas empresas, elas não pagam multa nenhuma. E o pior é que estas mesmas empresas, com outros, são credores da dívida pública. Olha só, a empresa é multada, não paga multa nenhuma, ainda vai lá, ainda compra bônus da dívida pública. Quer dizer, ele tem dinheiro para comprar bônus da dívida pública, mas não paga a multa que algum órgão de fiscalização pagou a eles. Os maiores credores da dívida pública, eles também têm dívida ativa na União e não pagam. O que nós cidadãos somos? O quê? Uns palhaços? Nós somos o quê? Os imbecis? É isso que o governo faz o tempo todo de nós cidadãos? E nós ficamos calados, de braço cruzado, não dizemos nada? E que essas empresas, na verdade, tanto essas empresas como os credores da dívida pública são um atraso do país. E, no entanto, estes mesmos militares ficam preocupados e ameaçando os partidos de esquerdas, os quais chamamos de vermelhos e discrimina. Quer dizer, os partidos de esquerda, né, que as Forças Armadas tanto detestam, eles são contra a nação. Agora, não é contra a nação o governante que pega, vende patrimônio público, o governante que pega, fica protegendo os empresários ricos e banqueiros que não pagam multa que tem que se pagar, aos devedores do INSS que não tem que pagar. Isso é um fato verdadeiro que acontece. Agora, no entanto, fica o tempo todo discriminando os partidos políticos de esquerda, que eles chamam de vermelho, para ficar com si, dizendo que esses são os inimigos da nação. E os que governam não são inimigos. Faz o que querem do patrimônio público, do Estado, das próprias Forças Armadas também. Que faz o que querem dentro da Força Armada e eles não são inimigos. Inimigos são os partidos de esquerda. Esse é um resumo da ópera. Então as Forças Armadas fica então o tempo todo se preparando para combater os cidadãos que eles agora chamam de terroristas. Antes eram subversivos, agora não é mais subversivo. Chama-se terroristas. O cidadão que combate os erros do Estado, que combate os seus direitos como cidadão, que o Estado não cumpre, combate a política podre, combate os políticos podres, combate a corrupção nesse país, né? No entanto, não são defendidos pelos militares. Ou então, os militares que ficam se preparando o tempo todo para uma guerra que nunca pode acontecer. Quer dizer, o assalto à máquina pública, ao Estado, ao governo, está acontecendo agora. No entanto, eles ficam preocupados com a possibilidade da esquerda governar o Brasil. Muito bem. Eu vou entrar aqui num tema que fala o seguinte: a falência das prefeituras. A prefeitura de Americana decreta calamidade pública com a ameaça de demitir inclusive funcionários concursados. Está alegando ter uma arrecadação de 504 milhões de reais e ter uma dívida com o INSS de mais de 800 milhões de reais. Mais uma vez, o INSS é roubado por prefeituras que ficam com o dinheiro do trabalhador e não repassa a previdência social. O que deveria ser feito de imediato era o governo federal executar essas dívidas. No entanto, não o faz. São quase 6 mil prefeituras em todo o país. Então, olha só,
a prefeitura arrecada o INSS do salário do trabalhador, está lá na fonte, ele é tributado, seja a prefeitura, seja estado, seja município, seja qualquer outra empresa que recolhe o INSS, ela recolhe e fica para ele e não repassa. E o governo federal nada faz. Aí aparece essa dívida que eles dizem do INSS. Não é dívida do INSS, é dívida das pessoas que seria, na verdade, um crédito do INSS que essas empresas não pagam. E o governo também nada faz. E essa justiça que nós temos aí leva 50 anos para resolver a questão. Enquanto isso, fica o governo, né? O governo, principalmente o governo Temer, pregando que você tem que trabalhar até os 75 anos, que você está jovem, está saudável. E isso aí é o que eles vendem. A realidade a gente sabe é totalmente outra. Quer dizer, nós temos que ficar eternamente pagando dívidas de empresas irresponsáveis que não pagam o INSS, prefeituras irresponsáveis que não pagam o INSS, estados irresponsáveis que não pagam o INSS, ou o próprio governo federal que é responsável por não cobrar os devedores do INSS. Esse é o maior responsável. Agora, o que o trabalhador tem que entender é porque existe um rombo tão grande causado à Previdência. Em razão disto, não é e nem será nunca o fato da aposentadoria por idade que irá de maneira nenhuma causar prejuízo à Previdência Social. O que o trabalhador deve exigir destes governos, o tempo todo corruptos, assim como também o próprio governo federal, é ir sendo extintas as prefeituras falidas, principalmente por corrupção, como acontece em muitos países e nos próprios Estados Unidos da América. E os políticos responsáveis por esses fatos são imediatamente presos. O brasileiro gosta tanto de endeusar o americano, achar que é o super país, é o país maior do mundo, e no entanto não copia os exemplos que serviria exatamente aqui para dar uma disciplina a esse Estado podre politicamente que nós temos aí. Para isso o brasileiro não cobra. É este o exemplo que o Brasil deveria copiar. A política faliu, não tem mais hoje, principalmente no Brasil, a capacidade de administrar, seja o governo federal, estadual ou municipal. Hoje, de cada 10 municípios no país, 8 não têm capacidade de sobreviver. E isso não é um fato novo. Há anos que existem prefeituras com até menos de 10 mil habitantes, onde vira uma verdadeira casa de negócios com grupos políticos que são mercenários e aproveitadores da ignorância e da pobreza local, para desviarem as verbas públicas e colocarem familiares e parentes e empresas que financiam suas campanhas eleitorais. Vamos jogar nossa esperança no lixo quando se trata de acreditar em política. A política, há muitos anos, que é um dos braços do capitalismo e trabalha o tempo todo para ele. O capitalismo está anulando os serviços públicos, principalmente a saúde, que mata pessoas com a sua falta, e a educação, que também com a sua falta destrói os futuros das pessoas. Há anos e mais anos que isso vem acontecendo. Pessoas vêm morrendo em serviços públicos de saúde e pessoas sem futuro por falta ou péssima qualidade em educação, com salários miseráveis pagos aos professores, assim como também a médicos e a profissionais da saúde. O mais repugnante de tudo isto é que não há apenas um candidato político que em suas campanhas
não deixem de falar em saúde e educação. E há mais de 50 anos que esta situação só piora. E nenhuma expectativa de com essa política que está vai melhorar. O problema hoje é que a maioria da população ainda fica perdendo tempo, indo votar, acreditando em político, quando na verdade deveria cair na realidade e esquecer definitivamente a política. Fato este que os políticos já fizeram há muitos anos. Os políticos não trabalham para o povo, mas sim, sempre trabalhou para o capitalismo. E, portanto, há muitos que os políticos já nos esqueceu como povo e não trabalha mais para os direitos do cidadão. Vamos acordar e, de fato, cair na real e jogar a política e os políticos no lixo. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.